Bom dia! Bom dia, mais um dia, com a graça de Deus, que Deus nos concedeu para estarmos juntas aqui nesse devocional, né? Pedimos a presença do Espírito Santo nesse momento, que Ele venha participar desse devocional, que Ele esteja aqui conosco, que conduza todo o nosso tempo aqui, toda a nossa fala. Hoje nós vamos para o capítulo 2 de Esther, mas antes eu quero concluir com vocês o capítulo 1, né? Deu muita repercussão. O capítulo 1, ontem de Esther, eu recebi muitas mensagens de vocês e realmente, assim, foi algo surpreendente, foi algo revelador. E é assim mesmo, né? É assim mesmo que acontece, é assim mesmo que o Espírito Santo trabalha, né? Ele vem ministrar o nosso coração. E vocês ficaram muito surpresas com o desfecho ali que eu trouxe com relação à sabedoria, que Vasti não teve sabedoria, né? Mas eu acredito que é exatamente o que Deus está querendo trabalhar com a gente, né? A sabedoria, a mulher sábia, nas nossas casas, no nosso casamento, na nossa vida. E hoje nós vamos pro capítulo 2. Então, só pra gente pegar um ganchinho ali, né? Vasti era a rainha, lá com o rei Xerxes, e por uma desobediência, por ela não cumprir o que ele pediu pra ela. Bom dia, Ana, bom dia, Bia, bom dia, Jéssica, bom dia. E por ela não cumprir uma ordem que ele deu, ela pôs a perder a promessa dela. Então, ontem, vocês falaram pra mim que vocês foram muito ministradas, que vocês ficaram refletindo durante o dia todo. Eu também, né? Eu também. Eu já li o livro de Esther várias vezes, umas 3, 4 vezes, porque eu amo o livro de Esther. Mas nunca tinha vindo pra mim igual veio ontem essa questão da sabedoria. Então, por isso que eu falo que a palavra, ela é viva, né? Cada vez que a gente... Voltou, gente? O celular despertou aqui. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente pega, que a gente é ministrada de uma maneira diferente, né? Então, essa é a beleza da Bíblia. Ela é viva, ela é palavra viva. E Vasti, ela tinha uma promessa para a vida dela, né? Deus colocou ela em um lugar de honra. Deus colocou ela no lugar da promessa. E por desobediência, por falta de sabedoria, ela perdeu tudo. Ela foi tirada do lugar da promessa dela. Ela foi tirada do lugar que Deus colocou ela à mesa. Então, nós precisamos estar atentas e pedir sempre por sabedoria, tá? Então, agora nós vamos entender o restante da história. Então, lá em Esther, capítulo 2, vocês peguem a Bíblia de vocês e vão acompanhando, tá? Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí, alguns dos seus servidores mais íntimos lhes disseram: Ó rei, mande buscar as mais belas, lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simeu e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isso é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse a sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai.
o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Então, aqui, o rei decidiu, então, que ele iria ter uma nova rainha, né? E como seria a escolha dessa rainha? Então, ele mandou os seus conselheiros, os seus servos ali, irem buscar nas cidades e nas províncias as mais belas virgens. Aí, aqui a gente começa a conhecer a história de Esther. Esther, ela foi rejeitada, né? Ela tem uma história de abandono, ela tem uma história de rejeição na sua raiz. Por quê? Porque ela era órfã, né? Os pais de Esther haviam morrido. Então, a gente sabe que quando uma pessoa passa por isso, ela fica com uma raiz dentro dela de abandono, uma raiz de rejeição. Por mais que a pessoa, ela seja acolhida, ela seja tratada com amor, mas dentro dela, ela tem essa raiz, né? E Esther, ela foi criada pelo seu primo, se eu não me engano, né? Que era o Mordecai. Então, Mordecai era o primo de Hadassa e criou ela como filha. Até então, Esther se chamava Hadassa, tá? E aí começa, né? Deus vem e muda o nosso nome. Deus vem e muda a nossa história. Deus vem para cumprir promessas na nossa vida e para nos colocar em lugares à mesa, para cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito. Esther significa estrela. Estrela, ela veio para brilhar realmente ali, né? Então, a Esther, ela chegou lá no palácio e de cara, ela conquistou a confiança do rapaz lá, do Hegai, que era quem coordenava todo esse tratamento de beleza. E todas essas moças, elas iriam como se fosse um concurso, né? Então, elas iam ficar um período de tratamento de beleza para depois o rei poder escolher quem seria a nova rainha. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito de sua raça e dos seus parentes. Todos os dias, Mordecai passeava em frente ao pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses era usado perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para o outro harém e era entregue aos cuidados de Saagás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou então a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela, e mais do que qualquer de outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois, ele deu um grande banquete em honra a Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer.
Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, 2 eunucos que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que escrevia a história do reino. Então vamos lá, né? Vamos conversar sobre o capítulo 2 hoje. A primeira vez que eu li isso daqui e as vezes seguintes que eu fui lendo, o que veio muito forte pra mim é que, assim, essas mulheres, elas, para serem escolhidas pelo rei, ou seja, para serem levadas ao seu lugar à mesa, para serem levadas a viver a promessa que Deus tinha para elas, para Esther viver a promessa que Deus tinha para ela, para Esther ser feita rainha, ela passou por um tratamento de beleza de 1 ano. Ela ficou 1 ano separada, longe do seu primo, que era como um pai para ela. Aprendendo, sendo cuidada, sendo ali, recebendo mesmo o tratamento que ela precisava para se apresentar na frente do rei. E muitas vezes na nossa vida, a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Muitas vezes na nossa vida, Deus nos promete, nos traz promessas. A gente sabe que tem promessa para a nossa vida. Quem aqui tem promessa? Né? Quem aqui já recebeu uma promessa da parte de Deus? Quem aqui sabe que Deus tem algo para você? Quem aqui sente dentro do seu coração um propósito, um chamado diferente? E por achar que as coisas estão demorando a acontecer, começam a pensar se é isso mesmo. Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que é isso mesmo que eu tô no caminho certo? Só que existe um tempo de preparação. Deus não vai nos entregar nada sem que estejamos preparadas. O tratamento de Esther durou 1 ano. O seu, o meu, ele pode durar meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tudo vai depender do nosso preparo. Porque Deus não vai entregar na nossa mão uma promessa sem que nós estejamos preparadas para o sim dele. Sem que nós estejamos prontas para aquilo. Então, eu vejo aqui, fazendo essa analogia, né? Deus estava preparando Esther, assim como ele está te preparando para viver a promessa dele. Esther passou 1 ano no tratamento de beleza. E você aí, reclamando ainda, muitas vezes que está demorando, mas nós estamos no tratamento de beleza. E o que nós fazemos durante esse tratamento de beleza da parte de Deus, né? No tratamento que Deus... Eu até tenho um papelzinho aqui que eu anotei uma vez que eu estava lendo, eu até escrevi assim, ó. Passar por um tratamento de beleza, um tratamento de dentro para fora. Deus nos trata no secreto, para nos colocar em lugares que jamais poderíamos estar sem o seu cuidado, sem o seu tratamento, sem a sua direção. Nós precisamos nos permitir sermos cuidadas, sermos forjadas, sermos moldadas por Deus no secreto. Esther, ela foi retirada da sociedade. Ela ficou em um lugar separado. O único contato que ela tinha era com as funcionárias dela, digamos assim, né? Porque cada pessoa recebia ali uma funcionária e aquele, o Hegai aqui, que era o chefe que cuidava desses tratamentos de beleza. Então, Esther ficou separada. Isso é o que a gente passa hoje.
né? Isso é o que Deus nos leva, ao secreto, a estarmos separadas. Muitas vezes, o deserto que nós enfrentamos é simplesmente Deus nos separando, nos tirando de certos lugares e falando assim: filha, vem aqui. Gente, eu tô toda arrepiada. Filha, vem aqui. Eu quero trabalhar com você. Eu quero tratar o teu coração. Eu quero tratar as tuas emoções. Eu quero tratar o teu interior. Eu quero cuidar de você, para que você possa ser levantada e viver aquilo que eu tenho para você. E viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Eu quero te colocar em lugares maiores. Eu quero te colocar em lugares melhores. Mas você precisa ser moldada. Você precisa passar pelo meu tratamento de beleza. E não vai ser no meio da multidão. Eu preciso que você se recolha. Eu preciso que você olhe para dentro. Eu preciso que você me busque no secreto para nós tratarmos essas feridas, para nós tratarmos o teu emocional. Sabe quando tem vezes na nossa vida que a nossa vida parece que vira de ponta cabeça? Que você muitas vezes fala assim: nossa, mas... Ou não, né? O que você realmente precisa tomar decisões. De lugares que você precisa se afastar, de pessoas que você precisa dar um tempo. Eu lembro que teve uma época aqui no Instagram, eu fiquei 6 meses longe desse perfil do Instagram. Eu fiquei 6 meses afastada. Que foi logo quando eu comecei a viver o meu processo. Que foi depois da minha separação, que eu me vi naquela situação, que foi onde eu clamei a Deus verdadeiramente para Ele entrar na minha vida, para Ele mudar a minha história. Como aqui, né? Para Ele vir e mudar, dar um novo sentido pro meu nome, para Ele mudar a minha história, porque eu já não aguentava mais. E ali eu dei permissão para Deus agir na minha vida, agir nas minhas emoções, agir no meu interior. E ali, naquele momento, eu não tô dizendo que vai ser igual para todo mundo, mas naquele momento, Deus me tirou do meu lugar de exposição, que era aqui nas redes sociais. Então, eu fiquei mais de 6 meses longe daqui. Quem me acompanha há mais tempo sabe. E eu estava no tratamento de beleza, para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês. Para que hoje eu estivesse aqui nesse lugar, podendo falar com vocês. Então foram 6 meses ali, no secreto, né? Mas o processo, ele dura até hoje. Então nós precisamos nos permitir passar pelo processo. Nós precisamos permitir que Deus venha e trabalhe em nós. E muitas vezes a gente não quer, a gente foge desse tratamento. Quantas mulheres eu vejo, gente, fugindo do que Deus quer trabalhar com ela, fugindo do propósito que Deus tem para ela, porque nós fomos criadas para algo específico. Se você é mãe, se você já é esposa, você tem algo específico para você dentro da sua casa em primeiro lugar e depois fora. Se você é empreendedora, você tem algo específico no seu trabalho, mas o trabalho ele não pode vir antes da sua casa, antes dos seus filhos, antes do seu marido. É tempo de nós nos voltarmos para a nossa essência, para a nossa identidade em Cristo. Nós estamos vivendo um tempo que Deus tem levantado tantas mulheres, eu tenho visto tantas mulheres sendo levantadas para levar o evangelho, para falar da palavra, porque Ele quer resgatar mulheres. Deus tem chamado mulheres para serem resgatadas nas suas casas, para serem resgatadas na sua essência, na sua identidade, para Deus tratar essas mulheres, para que nós possamos ser aquilo que Ele nos criou para ser. Esther, ela era órfã, ela foi criada por um primo. Ela não tinha posses, eles não eram ricos. E a história dela foi mudada quando ela aceitou ir para o tratamento de beleza. E aí ali no tratamento de beleza, olha só, né?
Se vocês pesquisarem um pouquinho mais e olharem em outras versões, vocês vão ver que as mulheres, quando elas iam se apresentar ao rei, quando elas iam para a presença do rei, quando elas iam ali para saber se elas seriam escolhidas ou não para ser colocada naquela posição, elas queriam levar tudo. Elas podiam escolher o que elas quisessem levar para se apresentar ao rei. Algumas colocavam máscaras, outras colocavam um monte de enfeite na cabeça, outras colocavam umas roupas todas diferentes. Mas Esther, ela foi com o que de mais valioso e precioso ela tinha. Esther foi vestida dela mesma. Esther, ela não levou muita coisa consigo. Ela levou ela levou a identidade dela, ela levou a verdade dela. Ela não usou uma máscara, ela simplesmente foi ela mesma. E de imediato, o rei olhou para ela e enxergou a essência dela, enxergou a verdade dela. E isso, com certeza, foi o que chamou a atenção dele. E imediatamente, ele a chamou pelo nome. Deus nos chama pelo nosso nome. Deus te chama pelo seu nome, independente da história que você viveu, independente do que você passou. Deus te chama pelo nome. Ele quer te dar um lugar à mesa. Mas para isso, você precisa se permitir passar pelo processo. Mas qual é esse processo, Carol? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? É só você que sabe. É só você no seu secreto. Às vezes, esse tratamento precisa ser com relação à sabedoria que nós falamos ontem. Às vezes, para você ter o casamento que você deseja, porque assim, né, a gente sempre acha que é o outro, então a gente pede para Deus. A gente fala assim, Deus, muda o meu marido, quebranta o coração do meu marido, molda o coração do meu marido, faz o meu marido ficar mais amável, mais compreensivo. Oh Deus, me ajuda a educar essas crianças, faz com que os meus filhos eles sejam mais educados, mais obedientes. Oh Senhor, abre portas de emprego para mim, né? Faça com que eu seja promovida no meu trabalho, faça com que aquela pessoa me perdoe. A gente sempre pede para Deus isso, né? Com relação ao outro, mude ao outro, trate ao outro. Mas e você? E eu? Não é com relação ao outro. Não é com relação ao outro. Falei ontem dentro do nosso grupo de devocional. Nós não estamos aqui, como nós falamos ontem de Vasti, né? Para dizer se o rei estava certo ou errado quando ele chamou ela. Mesmo estando bêbado, mesmo estando cheio de homens lá, para ela ir na presença dele. Nós não estamos aqui para falar dele. Nós estamos aqui para falar da atitude que ela teve, da decisão que ela tomou. Nós não estamos aqui para falar do outro, para falar do seu marido, para falar do seu filho, para falar da sua mãe, para falar do seu chefe. Nós estamos aqui para falar de você, porque você foi chamada, você foi escolhida, você está aqui para passar pelo tratamento de Deus. Você está aqui para ser moldada, você está aqui para ser direcionada, você está aqui para viver um novo tempo. É porque começa em você. A mudança na sua casa, ela começa em você. A mudança do seu marido está em você. A mudança dos seus filhos está em você. A mudança no seu ambiente de trabalho, ela começa em você. É por isso que você está aqui. Só que você precisa estar aberta. E mais, além de estar aberta, você precisa estar sensível e obediente às ordens do Espírito Santo. Porque nós vimos que Vasti, por desobediência, ela perdeu o lugar da promessa dela. Nós vimos que Vasti, por desobediência, ela foi destronada. E Esther, em obediência ao primo, eu tenho certeza que se eu me encontrasse com Esther hoje, talvez ela vai dizer que ela nem queria ter ido para o palácio. Conhecendo o rei do jeito que
que ele era? Turrão, coração duro, difícil de conviver. E pelo que a palavra traz sobre a essência, sobre o caráter de Esther, tenho certeza que se a gente conversasse com ela, ela ia falar que ela não queria ir. Mas o primo dela, que criou ela como pai, disse para ela ir. E ela obedeceu sem questionar. E ela foi. E ela passou pelo tratamento. E na hora de se apresentar ao rei, ela se apresentou com aquilo de mais valioso que ela tinha. Que era a essência dela. Que era a identidade dela. E ela foi escolhida. E ela foi feita rainha. Ela foi colocada no lugar que Deus a chamou para estar. E no decorrer dos próximos capítulos a gente vai ver o impacto que isso teve na vida de outras pessoas. A gente vai ver o impacto que isso teve em toda uma geração. A gente vai ver o impacto que isso teve na vida de Mordecai, que era o pai dela, né? O impacto que isso teve na vida de Rei Xerxes. Porque Esther aceitou o chamado dela. Porque Esther obedeceu. Porque Esther se submeteu ao tratamento. Ela foi colocada na posição que ela deveria estar. E por ela estar pronta para o sim de Deus, ela mudou tudo ao redor dela. Ela mudou tudo ao redor dela. E a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Mas a pergunta que eu tenho para vocês hoje é: o que Deus tem pedido para você fazer? O que Deus tem pedido para você deixar? E você ainda está relutando. No tratamento de Deus que você tem vivido aí no seu secreto. O que você ainda precisa aprender? O que você ainda precisa ser moldada? Então, a pergunta aqui, a oração aqui que você tem que fazer não é: Deus, transforma o meu marido, não. Deus, aonde eu ainda preciso ser moldada e transformada para ter o marido que o Senhor tem de melhor para mim. Deus não vai mudar você de marido, de homem, marido, mas Ele vai mudar o seu marido. Vai mudar a sua casa. Mas é através de você. Mas você precisa aceitar passar pelo período de tratamento. Você precisa aceitar, se submeter ao Espírito Santo. E muitas vezes não é fácil, muitas vezes vai doer. No processo, no meio do caminho, muitas vezes ele vai dizer pra você assim, né? Ou Carol, como aconteceu muitas vezes pra mim. Carol, sabe esse trabalho que você tá fazendo? Não é pra você. Deixa esse trabalho. Ou Carol, sabe aquele determinado lugar que você gosta de frequentar? Não é pra você. Eu não quero mais que você vá lá. Deus não vai nos pedir coisas. Ô fulana, sabe esse vício que você tem? Isso não é pra você. Deixa isso, larga isso. Porque se você continuar com isso, você não vai viver a promessa. Ô cicrana, você tem sido tola no seu casamento. Você tem falado sem pensar. Você tem falado na hora errada, do jeito errado. Eu quero que você silencie. Eu quero que a partir de agora você aprenda o poder do silêncio. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Acessar nossa verdadeira identidade só com oração e intimidade com o Senhor. Às vezes nós queremos muito e só pedimos, mas nem nos relacionamos com Ele. É isso. Como eu faço para acessar essa minha verdadeira identidade? Como eu faço para entender verdadeiramente a minha essência? Como eu faço para entender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Não existe outra forma. Sem intimidade, sem relacionamento com Deus. E não é só vir aqui no devocional, não, gente.
Você se relacionar com Deus é você sair do devocional e você ir lá colocar o teu joelho no chão. E quando eu falo joelho no chão, eu tô falando no sentido literal da palavra. Porque a partir do momento que eu comecei a fazer as minhas orações com o meu joelho no chão, as coisas mudaram. E às vezes hoje você possa falar pra mim assim, Carol, mas quando eu faço as minhas orações, eu não sinto nada, eu não sinto um quebrantamento, eu não sinto um poder, eu não sinto Deus falar comigo. Continua, vai pedindo. Deus, eu quero sentir a tua presença. Eu estou aqui diante de ti, Senhor. Estou aqui de joelhos. Eu não sou nada. Eu quero ser mudada. Eu quero ser transformada. Eu aceito passar pelo tratamento que o Senhor tem para minha vida. Eu quero ser tratada pelo Espírito Santo. Eu quero ser mudada pelo Espírito Santo. É essa oração que você precisa fazer. Você precisa dizer que você quer. Eu quero viver as promessas de Deus para minha vida. E eu entendo que para isso eu preciso mudar. Eu entendo que para eu ter um casamento maravilhoso, do jeito que a palavra me promete, eu preciso mudar. Porque às vezes a gente quer tanto... Gente, eu nem sei. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que é muito engraçado. Eu fiquei pensando ontem. Eu não tinha e nem tenho, Carol, intenção nenhuma de ficar falando de casamento aqui. Eu queria só falar de mulheres, da nossa vida, da nossa rotina. Mas desde ontem, eu não tinha preparado para falar sobre casamento ontem. Mas é o que o Espírito Santo tem direcionado. Desde o início. Então talvez ele queira tratar essa área da nossa vida. Talvez quem não é casada ou está separada, buscando um processo de restauração, eu não sei. Mas talvez para viver algo novo da parte de Deus nessa área também de relacionamento, você ainda precise curar coisas em você. Porque quando você tá solteira, você tá buscando um varão valoroso, você fala assim, né? Deus, traz pra mim um homem assim, um homem assado, um homem bom, Um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem isso, um homem aquilo. Mas você já está pronta? A pergunta é essa. Você está pronta? Se Deus te entregasse hoje o marido do jeito que você quer, do jeito que você pede, se Deus entrasse hoje na tua casa e tocasse o teu marido e transformasse ele de uma forma radical, e transformasse ele do jeito que você sempre quis, você estaria pronta para isso? Ou na primeira oportunidade você ia ser uma mulher tola e ia botar tudo a perder? Eu acho que essa é a pergunta que Deus nos faz hoje, sabe? Pra mim, pra você. Se Deus fizesse o que eu quero hoje, o que Ele me prometeu hoje. Porque eu tenho uma promessa na minha vida, mas e se Deus cumprisse essa promessa hoje, eu já estaria pronta? A minha vida já estaria pronta? E eu acho que não. E como eu sei que não? Olhando no meu dia a dia. Olhando as respostadas que eu dou de vez em quando. Nós precisamos trabalhar demais a nossa sabedoria, a nossa obediência, a nossa identidade, a nossa essência, para estarmos prontas para o sim de Jesus. Para estarmos prontas para aquele momento que Ele fala assim, filha, chegou a hora. Chegou a hora de eu colocar uma coroa na tua cabeça e de você viver aquilo que eu tenho te prometido. Então, nesse tempo de espera, ao invés de nós reclamarmos, murmurarmos, resmungarmos e ficar pedindo para Deus tratar o outro, curar o outro, nós vamos nos voltar para dentro e nós vamos olhar para nós. E nós vamos falar, Deus, trata em mim o que precisa ser tratado.
Resolve em mim o que ainda impede, que ainda me impede de acessar aquilo que o Senhor tem para mim. Trata em mim, Senhor, toda tolice. Trata em mim toda desobediência. Trata em mim tudo que ainda me faz querer ficar aparecendo demais. Remove de mim, Senhor, todas as máscaras que eu tenho colocado, que tem me impedido de ser eu mesma. Remove em mim, Senhor, toda a armadura que eu tenho levantado na minha frente, que estão impedindo as pessoas de verem quem verdadeiramente eu sou. Porque eu quero estar na tua presença por inteira, de corpo, alma e espírito. Porque eu quero estar na tua presença somente com quem o Senhor me criou para ser. Então vem, me trata, trabalha em mim. Eis-me aqui para passar pelo processo. Eis-me aqui para passar pelo tratamento que o Senhor tem para mim. E hoje esse é o nosso recado. Hoje esse é o recado de Deus para nós, para mim, para vocês. Que estejamos prontas para passarmos pelo tratamento. Que estejamos prontas para o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Primeiro Ele vai fazer em nós e depois Ele vai fazer através de nós. Então primeiro é em você. Então diga sim. Hoje Deus está te convidando. Ele está fazendo um convite. Quem aqui aceita o convite de Jesus de ser moldada, de ser tratada? Coloca aqui para mim, aqui no chat, ou você que vai assistir gravada, coloca aqui nos comentários para mim. Pai, eu aceito ser moldada. Eu aceito ser tratada. Eu aceito receber o teu toque sobre a minha vida. Escrevam mesmo. Escrevam, se disponham a isso. E além de escrever, você vai para o teu secreto e você vai conversar com Deus. Você vai se derramar na presença dele. E você vai falar. Você pode escrever num papel todas as coisas que você sabe que você precisa ainda melhorar. Sabe? Se você ainda se vê muito grita com seus filhos. Eu sou uma mãe que eu sei que eu grito muito às vezes. Eu preciso melhorar isso. Eu quero melhorar isso. Mas todos os dias eu falo para Deus, porque não são as crianças que têm que mudar. Sou eu que tenho que mudar a forma como eu vejo elas. A forma como eu enxergo elas. Sou eu que preciso melhorar o meu temperamento, ressignificar coisas dentro de mim. Para eu ter mais mansidão para educar os meus filhos, para eu ter mais sabedoria para educar os meus filhos, para eu ter mais paciência para educar os meus filhos, para eu exercer a minha autoridade para educar os meus filhos sem gritar, porque não é gritando. E eu sei que eu preciso ser moldada nisso. Eu sei que na minha área financeira, não é pedir para Deus, sim, trazer mais negócios, trazer mais clientes, mas eu preciso aprender a ter gestão financeira. Eu preciso aprender a organizar o meu dinheiro, organizar as minhas finanças. E o que mais? Quais as outras áreas da sua vida que você quer ver mudança, que você entende que não tá legal, mas que hoje você entendeu que não é o outro que precisa mudar, é você que precisa ser tratada, é você que ainda precisa ser moldada. Escreva mesmo, sabe? Devocional é para isso também, para você escrever. Eu tenho certeza que enquanto eu vou falando, Deus vai ministrando no seu coração e vai te trazendo coisas, vai falando com você, Ele vai falando, Josi. Você precisa aprender a ser mais delicada, a ser mais mansa, sei lá, um exemplo, né? Ele vai falando com você. Então vai anotando.
Deixa Deus trazer no seu coração o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. E vai pedindo para Deus te ajudar nesse processo, porque Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Deus não trouxe vocês aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui juntas para viver um processo. Porque Deus quer nos levar para o lugar da promessa. Deus quer colocar a coroa na nossa cabeça. Mas nós precisamos aceitar sermos moldadas por Ele. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer por esse devocional. Eu quero te agradecer por todas essas pessoas que estão aqui assistindo ao vivo ou assistindo gravado. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos tratadas, de sermos moldadas, de sermos guiadas pelo Teu Espírito. Oh, Pai, como o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor nos chama para uma nova oportunidade. Tantas oportunidades que o Senhor já colocou e muitas vezes nós desperdiçamos. Mas mais uma vez o Senhor bate na nossa porta. Mais uma vez o Senhor mandou buscar essas mulheres que estão aqui. Mais uma vez o Senhor trouxe cada uma delas, Pai. Mais uma vez o Senhor me colocou aqui, na Tua presença. E nós queremos hoje, Pai, dizer sim ao Teu chamado. Nós queremos dizer sim, Pai, aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós. Nós queremos dizer sim, Senhor, para o que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa história. Nós só pedimos, Pai, que o Senhor nos traga força, nos traga coragem para passar pelo processo. Que o Senhor não nos deixe desanimar. Mas eu quero, Pai, em nome de todas essas mulheres aqui reunidas, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu quero te agradecer pelo Senhor não ter se esquecido de nós. Por o Senhor estar nos chamando e nos lembrando que existe uma promessa. E que existe uma forma de encontrar essa promessa. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração, porque o Senhor hoje nos coloca em um lugar de privilégio, de estarmos na Tua presença, de sermos moldadas pelo Teu Espírito, de nos tornarmos aquela mulher que o Senhor desenhou para sermos desde o início, desde o princípio. Então vem, Espírito Santo, vem mesmo, Espírito Santo, que aonde a minha voz esteja chegando, que todas essas mulheres que estão aqui, recebendo uma porção da parte do Senhor através da minha vida, Espírito Santo, que elas possam ser visitadas, que elas possam ser tocadas, que elas possam ser trabalhadas de dentro para fora. Vem mesmo, Espírito Santo. Toca mesmo, Espírito Santo. Faz mesmo. Leva para o secreto, assim como o Senhor um dia me levou. Que nós possamos entender que sem Ti nós não somos nada. Que nós possamos reconhecer a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Que nós possamos reconhecer o quão falha nós temos sido. Que nós possamos reconhecer o quão distantes nós ainda estamos de ser quem o Senhor deseja que nós sejamos. Mas nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui disponíveis e entregues, rendidas aos pés da cruz. Nós estamos aqui hoje nos rendendo. Vá falando, mulher. À medida que eu vou fazendo essa oração, você vai fazendo aí na tua casa, no teu secreto, onde você estiver. E vá falando com Deus com as tuas palavras. Coloque as tuas palavras diante de Deus. E vá colocando aos pés da cruz. Vá colocando diante de Jesus todos os desejos do teu coração. E reconheça que é você que precisa mudar. Reconheça que existem tolices na sua vida que precisam ser tratadas. Reconheça que você está muitas vezes em desobediência com aquilo que o Senhor deseja para você.
Reconheça que você precisa ser uma esposa mais sábia. Reconheça que você precisa ser uma mãe, desenvolver os frutos do Espírito para o seu maternar. Reconheça que você sabe que tem lugares que não é para você estar, mas por algum motivo o inimigo ainda tem te levado para aquele lugar. Reconheça isso. Abra a tua boca para reconhecer. Mas coloque diante de Deus que hoje você diz sim, para que Ele te arranque desse lugar, para que Ele te tire desse lugar e para que Ele faça nova todas as coisas na tua vida, no teu interior. Reconheça os teus vícios diante de Deus. Reconheça todas as palavras ruins que você tem usado na tua vida. Reconheça todo o linguajar impróprio. Reconheça toda a roupa imprópria que você usa. Reconheça toda a desordem na tua casa. Reconheça toda a desordem na tua família. Reconheça tudo aquilo que você sabe que está em desacordo com o que Deus quer para a tua vida. Reconheça. Porque se reconhecer e se você falar para Deus, é o início da tua transformação. Então reconheça, vai falando para Deus. Vai colocando diante dele. Vai colocando a tua pequenez diante dele. Vai se rendendo a esse processo. Diga, Pai, eu não sou nada. Eu dependo da tua misericórdia. Porque eu sei que se não for o Senhor, porque eu sei que se não for você, Espírito Santo, para vir em mim, para me tratar, para me moldar, para me ajudar, eu não vou conseguir. E eu quero viver as promessas que o Senhor tem para mim. Eu quero estar no lugar que o Senhor tem para mim. Se o Senhor me chamou para esse tempo, vai falando com teu pai. Se o Senhor me colocou nesse devocional, se o Senhor me chamou para esse tempo, é porque o Senhor quer levantar a minha casa. É porque o Senhor quer levantar a minha família. É porque o Senhor quer me dar algo mais. Então eu aceito ser moldada. Eu aceito ser tratada. Eu reconheço que eu já estou no processo. Mas eu dou permissão para que o Senhor vá ainda mais profundo. Para que o Senhor vá ainda mais no fundo do meu interior. E trate tudo aquilo que precisa ser tratado. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. É forte, gente. É muito forte. Eu sinto uma presença aqui. Quantas de vocês sentem essa presença? Quantas de vocês sentem que Deus verdadeiramente quer tratar o nosso coração? Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz pela oportunidade que nós estamos tendo. E eu tô muito feliz de poder ter sido escolhida por Deus para estar aqui. Porque às vezes eu pergunto para Ele se eu sou digna disso. Às vezes eu pergunto para Ele, eu falo, Pai, eu não sei nem se eu mereço estar aqui. Mas Ele diz que sim. Que é exatamente onde eu devo estar. Então, por obediência, eu tô. E vai ser assim com cada uma de vocês. Vai ser assim com cada uma de vocês. Deus tem algo grandioso para nossa vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Em nome de Jesus, nós nos vemos amanhã. Um beijo.